Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o Mundial de Clubes e acho que tem diferentes tópicos para a gente abordar no vídeo de hoje. É um olhar um pouco mais amplo para a competição antes de receber o olhar mais atento dos brasileiros, de um ou outro europeu, dependendo da atenção que cada um vai dar para o Mundial e tudo mais. É um olhar mais para o lado B, para o lado alternativo do Mundial de Clubes com o formato atual. Convido você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, só clicar aqui embaixo. Ativa aí o sininho também da notificação para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo aqui no canal. E claro, participe, comente, curta, dê aí o joinha no vídeo e tudo mais. Vamos falar então sobre esse Mundial de Clubes. Na verdade, não exatamente sobre essa edição 2019, mas e sim sobre esse formato e sobre o que tem acontecido nesses últimos anos. Antes, vou até avisar aqui, se tiver algum estrondo no meio da gravação, não repara não, mas é porque a chuva tá forte, ó, mais um trovão, não sei se dá para ouvir. Então a chuva pode participar aqui do vídeo também. Mas vamos falar então sobre esse formato, porque para muita gente esse é um formato que não faz muito sentido você colocar representantes de continentes mais fracos e tudo mais, todo mundo se enfrentando. Eu concordo com um aspecto da crítica, que é a falta de apelo do Mundial. Eu acho que é um formato que, de fato, não consegue gerar essa comoção, esse interesse mundial. Mas eu discordo completamente em relação à ideia de desprezar ou ignorar o que acontece nos outros continentes dentro do futebol. Aliás, o pessoal que me segue por aqui, no Twitter, enfim, em todos os lugares, sabe como eu gosto de acompanhar o futebol em diferentes lugares e costumo defender as particularidades do futebol em cada continente, em cada nível, em cada contexto e tudo mais. E uma coisa que me incomoda bastante, e aí eu acho que vale como assunto quando a gente fala de Mundial de Clubes, porque é uma grande incoerência, é a forma com que os representantes de alguns continentes são tratados no Brasil. Se a gente for pegar o olhar do Brasil, vou pegar, obviamente, generalizando, porque é uma maneira muito típica do brasileiro de olhar para o Mundial de Clubes. E por que ela é uma contradição muito grande? Porque o brasileiro olha para os outros clubes do Mundial, seja lá qualquer que seja, acho que com um pouco mais de respeito geralmente ao mexicano, mas olha para o campeão africano, para o campeão asiático, da Oceania então nem se fala, mas aí ok, o da Oceania de fato, dependendo do ano, dependendo do país, ele até fica distante de um futebol que a gente possa tratar como profissional, mas se a gente for falar do asiático, do africano, em geral o brasileiro olha com um desprezo muito grande, no sentido de se orgulhar por desconhecer, por fazer piada e tudo mais. Aí quando o brasileiro que se comporta assim, menosprezando, desprezando e se orgulhando de desconhecer. Quando alguém de fora, da Europa, por exemplo, vai e fala que não conhece um sul-americano, que não conhece um brasileiro ou que não acompanha um time brasileiro, aí muda a forma de encarar o negócio. Vira uma provocação, vira uma ofensa, mas que absurdo, como que não acompanha e tudo mais. Isso para mim é uma grande contradição, mas que diz muito sobre essa forma, muitas vezes arrogante mesmo do brasileiro de se comportar em relação ao futebol. Isso vale para o futebol de seleções, isso vale para o futebol de clube. É óbvio que tem gente que vai respeitar mais, que vai respeitar menos, que vai gostar mais, gostar menos. Ninguém tem obrigação de gostar do futebol de várias partes do mundo, mas acho que é legal não desprezar por preconceito geográfico, assim, por uma predisposição geográfica. Se não é da Europa e não é da América do Sul, não presta. Mas a partir do que deu para chegar a essa conclusão? Assim? Esse é um aspecto que me incomoda. Assim como as conclusões, a ânsia por conclusões imediatas, ela é uma tradição anual do Mundial de Clubes. Então você chega, vai ter um jogo, vamos pegar como exemplo agora, 2019, Al-Sadd e Hiangane, o jogo da abertura do torneio. Campeão da Oceania, time da Nova Caledônia, contra o representante do país sede, no caso, o campeão do Catar, o Al-Sadd. O Al-Sadd fez um jogo ruim na estreia, mesmo assim dominou, criou muitas chances, poderia ter goleado tranquilamente, mas levou para prorrogação, que foi um vexame, inclusive, e tudo mais. Só que a impressão em cima daquele jogo, ela é tirada e tratada como uma conclusão definitiva. Então, assim, não importa quantos jogos no ano ou na vida aquele clube tenha feito, por causa, às vezes, de 10 minutos ou 20 minutos, todo mundo já tem a ânsia de cravar. Fraco, não serve, não joga, não consegue competir, não dá jogo.
Isso é tão mais subjetivo do que isso, porque o futebol hoje em dia, e aí a gente nem precisa ir para os cantos mais lado B, mais alternativos. Se a gente for olhar para dentro das competições nacionais, em diferentes níveis, em diferentes patamares de campeonatos nacionais, a gente percebe que não é só uma questão de comparar a escalação para falar dá jogo ou não dá jogo. Esse é um outro ponto que me incomoda em Mundial também, porque fica essa ânsia por comparar, fazer comparação de time, quem é melhor aqui ou ali. Esse tipo de comparação não serve para absolutamente nada, né? Porque o contexto importa muito mais do que a individualidade. É legal destacar individualidades, claro, mas entendendo que elas só vão funcionar mais ou menos, vão ser potencializadas ou não, dentro do contexto, do ambiente coletivo, de como jogam as equipes e tudo mais. Então o olhar precisa ser muito mais amplo do que apenas isso. E aí essa redução à avaliação de nível de time a 10 minutos de um jogo, ela gera conclusões muito rasas, né? Porque, por exemplo, o Al-Sadd fez um Mundial que, se a gente for olhar, na estreia jogou mal, mesmo assim criou muitas chances para golear, não goleou, foi para prorrogação e teve dificuldades, correu muito mais riscos do que deveria contra o Hyanghae. Depois, jogando contra o Monterrey, jogou bem, fez um bom primeiro tempo, foi perdendo por 2-0. Aí depois consegue até voltar para o jogo quando já parecia perdido e o jogo fica maluco, fica equilibrado e tudo mais. E aí eu volto para o ponto de partida do vídeo. A competitividade existe. Aliás, a competitividade ela é muito nítida quando a gente olha para todos esses últimos anos. É evidente que existe uma escala de forças. É evidente que dá para a gente colocar na balança, e em geral o europeu vai vir puxando a fila porque tende a ser mais forte, e é assim no atual século, indiscutivelmente. Lembrando sempre que favoritismo não significa conquista antes da bola rolar, e que não dá para comparação ficar antes do jogo acontecer. E na questão do dar jogo. O que é dar jogo? Quantas vezes a gente não vê times inferiores dando trabalho para times superiores? Isso serve na Champions, na Europa, isso serve para o campeonato espanhol, para o inglês, para o italiano, para qualquer campeonato, para o brasileiro, para o argentino, para qualquer lado, qualquer canto. Muitos jogos são competitivos entre equipes de forças diferentes. E por que no Mundial de Clubes a discussão se resume a vai dar jogo ou não vai dar jogo? É claro que a gente já teve extremos, né? O Barcelona contra o Santos foi um caso muito extremo, porque de fato ali não dava jogo. Ali era um dos maiores times da história do futebol, num dos seus melhores momentos, né? Para o Guardiola, talvez a melhor atuação da era dele no Barcelona. Então isso já diz bastante por si só. Ali realmente não deu jogo. Foi um atropelamento. Mas, de uma maneira geral, o dar jogo não necessariamente significa encarar de frente. Às vezes você consegue dar trabalho ao adversário se adaptando, compensando taticamente, conseguindo equilibrar algo que em tese é desigual. E se a gente olhar para esses confrontos entre equipes de outros continentes, o que a gente mais tem visto no Mundial de Clubes é competitividade. Quem diria que o Hyanghae da Nova Caledônia conseguiria levar para a prorrogação um jogo contra o Al-Sadd? E até com alguns contra-ataques perigosos no primeiro tempo, dando um trabalho aqui, outro ali. Aí a gente olha para os outros jogos, né, para os jogos desse sábado no Mundial. O Esperance no primeiro tempo deu trabalho para o Al-Hilal. O Al-Hilal tem maior poder econômico, tem boa qualidade técnica, e aí está um outro aspecto que esbarra na questão de preconceito. O futebol asiático hoje é um futebol de alguns bons jogos de clubes e também em seleções. Então, existe um respeito histórico no Brasil, por exemplo, em relação a algumas seleções africanas e um desprezo enorme em relação às seleções asiáticas. Hoje o futebol de seleções da Ásia é melhor do que o futebol de seleções da África. Se a gente for comparar Copa da Ásia com Copa Africana de Nações, por exemplo, o tipo de jogo que é jogado, ou a própria Champions de cada país, aí eu tô falando dos clubes, de cada país não, de cada continente, aí eu tô falando dos clubes e tudo mais. Só que essa predisposição, às vezes, ela fecha a cabeça para determinadas coisas e impõe determinadas conclusões precipitadas. E aí a gente olha para o Al-Hilal e vê bons jogadores ali de seleções locais, da Arábia Saudita, por exemplo. Cheguei a fazer vídeo sobre o Al-Hilal aqui, falei sobre as duas decisões da Champions Asiática com as análises dos jogos, assim como cheguei a citar as semifinais da Champions Asiática, quando o Al-Hilal jogou justamente contra o Al-Sadd. Foram dois ótimos jogos de se ver, né? Foram dois jogos bem legais, 4-1 e 4-2, um drama enorme no jogo da volta. O Al-Sadd tinha tido o Abdel Karim Hassan expulso no primeiro jogo, aí perdeu por 4-1, no segundo meteu 4-2, teve uma falta dramática no finalzinho e tudo mais. Foram semifinais muito legais de ver. E aí a gente olha para o Mundial de Clubes e vê um Al-Sadd que sai de 2019, acho que tendo
um saldo muito positivo, foi um ano muito importante para o Catar, né? O Catar foi campeão da Copa da Ásia, disputou a Copa América, conseguiu competir, e é uma experiência nova, porque é uma seleção nova no cenário mundial mesmo, que está se preparando para ser sede da Copa do Mundo 2022, então é um ciclo muito desafiador. Então jogar a Copa América foi uma experiência muito válida. O time que é a base da seleção, que é o Al-Sadd, que tem 7 titulares da seleção do Catar, chegou à semifinal da Champions Asiática e agora conseguiu bater de frente com o Monterrey, um time de muito poder financeiro, econômico também no México, com bons nomes, um time que está no Catar no Mundial, mas não deixa de estar pensando na final do Campeonato Mexicano, porque logo agora, depois do Natal, tem os 2 jogos da final do campeonato contra o América, do México. Então, esses confrontos têm dado jogo e têm sido interessantes até do ponto de vista de assistir. Claro, alterna o nível. O nível de Al-Sadd e Hyanghae foi um nível inferior ao nível de Al Hilal e Esperance, que também foi um jogo de nível inferior ao que veio na sequência, entre Monterrey e Al-Sadd. Mas aí vai do jogo. Falar de jogo ruim e simplesmente descartar todo mundo que está envolvido no jogo é algo muito simples. Imagina se a gente tivesse esse olhar, por exemplo, para o Campeonato Brasileiro. Se a cada jogo ruim, ou se a cada meia hora de jogo ruim, a gente olhasse e falasse, ninguém presta. Não ia sobrar time, né? Ou iam sobrar 2 ou 3. Porque é muito simplista e é tirar uma conclusão muito rapidamente em relação ao que está acontecendo ali. Mas eu acho que o ponto principal, além de vários questionamentos sobre como é esse olhar para o Mundial de Clubes, acho que o ponto principal aqui é destacar que tem sentido o jogo. Nos últimos anos a gente viu asiáticos dando trabalho e eliminando sul-americanos, não só brasileiros. No ano passado o Al-Ain dos Emirados Árabes eliminou o River, vamos lembrar disso, né? Então, tem dado jogo. Dar jogo não significa que deixe de existir uma diferença técnica entre as equipes dos continentes. Da mesma forma que existe uma diferença entre o Flamengo e Al Hilal, por exemplo, uma diferença técnica, mas que não garante automaticamente a classificação, existe uma diferença técnica entre Liverpool e Flamengo, que também não garante antes da bola rolar que o Liverpool vai ser campeão. Nem que o Liverpool vá passar do Monterrey na semifinal. É óbvio que é favorito, mas daí a fazer valer o favoritismo é uma outra história. Então eu acho que tem muita coisa muito atropelada quando o assunto é Mundial de Clubes e algumas discussões ficam bem repetitivas, sem sair muito do lugar e sem, no mínimo, respeitar alguns dos clubes que participam. De novo, acho o Mundial de Clubes nesse formato o torneio perfeito, o ideal, maravilhoso? Não, não é um torneio que me empolga, não. Mas eu acho que é um torneio que tem tido mais jogo, mais competitividade do que todo mundo leva a crer ou dá a entender. Muito por esse olhar já predisposto. E aí fica até mais fácil, né? Porque se você já vai partir do princípio de que vai olhar para o jogo e falar mas um jogo nível muito mais baixo e tal, você nem precisa ver o jogo, porque a opinião já está formada antes. E é até uma boa saída, porque você consegue, usando esse tipo de discurso, ignorar a necessidade de analisar uma partida. E isso é algo que vale para tantas outras discussões em relação à análise de futebol e tudo mais. Mas enfim, até para não prolongar muito mais, que o vídeo já está maior do que o previsto, acho que é isso. O Mundial foi competitivo nessa fase em que teoricamente seria péssima e não seria competitiva. Vamos ver nas semifinais. Por enquanto deu a lógica, com Monterrey e Al Hilal, os dois times economicamente mais fortes, né, do resto, se a gente tirar América do Sul e Europa, os dois times economicamente e tecnicamente mais fortes chegam a essa fase. Mas acho que vale um destaque aí para o ano do Al-Sadd, como eu falei, pela importância do contexto para o Catar também. Um abraço a todos, até a próxima.